ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai o Expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Bom fim de tarde, queridos ouvintes que nos acompanham pela 92.7 FM de Palmeira das Missões. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wagner, aos ouvintes da 92 FM. Sexta-feira de chuvinha, legal para falar em literatura, né? Na sexta-feira é o dia de relaxar, a gente já se preparar para o final de semana. Vai chover, mas tem muita coisa para fazer na nossa cidade. E às vezes um friozinho desse é bom também, né? Para se aconchegar com a pessoa amada, né? Para reunir os amigos em casa e fazer aquela comida bem levezinha que 3 da manhã você começa a ter calafrios. Lembrando que não deveria ter botado tanto gorgonzola ou algum outro condimento específico, né? Mas é bom, o friozinho também é bom. Então, boa tarde para você que está começando o seu final de semana conosco, aqui no Expresso Difusora, que já está no número 14 da segunda temporada. E é muita coisa, né? Bastante coisa. São horas e horas já. Eu fico assustado às vezes quando eu vejo a repercussão do nosso humilde... 3 meses, né? A repercussão do nosso singelo programa. Que a gente vem aqui, faz de coração, como se a gente estivesse batendo papo, né? E sem ter, às vezes, a noção de que o Percute também, né? O pessoal presta atenção, entra no clima com a gente, né? Porque o pessoal nos escuta pelas ondas do rádio, do 92.7, mas também pela internet. Depois a gente deixa disponível o programa no YouTube, e aí não tem fronteira, né? Porque conforme o assunto que a gente trata, a gente larga lá as hashtags, e aí ele faz um caminho que não tem realmente fronteiras. Eu recebi recentemente mensagens de outros países, de Portugal, de Moçambique. Então é um motivo de muito prazer e agradecemos muito a gentileza de nos acompanhar. Esperamos que até às 6 vocês tenham um bom momento de reflexão conosco aqui na Difusora 92.7 FM. O livro de hoje é especial. Factfulness, o hábito libertador de ter opiniões baseadas em fatos. Esse autor, já falecido, que chama-se Hans Rosling, ele foi um grande palestrante, ele foi consultor do Banco Mundial, ele foi um cara que esteve envolvido em vários projetos mundiais relacionados à saúde. Então, além de médico de formação, né, ele nasceu na Suécia, ele foi estatístico e foi professor. Então ele tem a experiência não só de estar na ponta da busca do conhecimento, nos grandes projetos que ele participou, como também nas discussões dos grandes fóruns, né? Banco Mundial, ONU. E esse livro é decorrente dessa, digamos assim, dessa lição que ele acabou acumulando na vida, de que a maior parte das pessoas se deixa guiar por uma série do que ele chama de instintos. Ele deixa elencados aqui 10 instintos que nos cegam em relação aos fatos. Porque hoje a gente tem um número absurdo de indicadores, mas nem sempre a gente se guia pelos indicadores. E aí, até eu fiz uma pequena chamada, né, para o nosso programa de hoje, e está em cartaz no cinema o filme Mega Tubarão 2. Eu não estou falando mal do filme, tá? Nem fui ver. Mas, o que tu acha, Rafa? Tu tem medo de tubarão? Tubarãozão branco, assim, cheio de dente, dá uma coisa de medo, né? No primeiro tubarão a gente tinha, hoje é muito mais... Mas atrai bastante gente pro cinema, porque essa coisa do medo, né? E tem muito filme também... Tem mais medo do mar, em si, mas não dos seres existentes lá. Mas tu sabe qual que é o animal que mais mata? Não. Assim, o que tu poderia chutar, assim, sei lá, cobra, cachorro, lobo? Que mais mata? Escorpião? Tá, já teve filme que apareceu escorpião, uma coisa assim de suspense. Mas que outro filme? É o tubarão ou não é? Olha que injustiça com os tubarões. Os tubarões, acho que em 2021, tiveram em torno de 70 ataques no mundo todo. Pouco. O ano passado diminuiu para 50 e poucos. Em torno de 5, 6 mortes por ano.
O animal que mais mata as pessoas é o mosquito, que mata milhões de pessoas por propagar doenças. Eu ia pensar, eu ia falar, mas eu achei que estaria... E esse é um gancho maravilhoso que o Hans Rosling tem no livro dele, porque ele mostra muito como a nossa percepção de algo que nos dá medo, que é assustador, e um tubarão branco com a boca aberta é muito assustador, né? Nos aciona, ainda mais esse do filme que ele pode engolir o mocinho e o jet ski, e eu acho que ele nem é o prato principal. Eu acho que fica ligado o jet ski lá dentro da barriga dele um tempo ainda, porque é tão grande. E na prática a gente tem os mosquitos, que são o animal que mais é responsável por mortes no mundo hoje. Então ele traz muitos elementos nesse livro de que nós, na nossa vida, nós somos instigados a ter muito medo pelos meios de comunicação, que nos trazem informações que às vezes são verdadeiras, mas não são o conjunto. Às vezes tem um número alto, né? Eu vou dizer assim como esse, né? Teve 70 ataques de tubarão no ano, ou 50, é bastante, mas se eu comparar ataques de outros animais, então tudo isso ele traz no livro e é um livro didático, um livro extremamente interessante. Por exemplo, eu vou te fazer outra pergunta que ele faz no livro, e ele coloca inclusive que ele fez essas perguntas em grandes universidades do mundo, em grandes centros, e as pessoas normalmente tendem a errar. Vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual que é o percentual da população, segundo os dados aí da ONU, do Banco Mundial, que vive em extrema pobreza? O que tu acha? Quem está nos ouvindo aí puder fazer uma reflexão. Eu vi alguma coisa sobre 3 ou 4%? Pois é. Ao submeter uma pergunta como essa nas grandes universidades do mundo, a maioria chutou 50%, 70%. E na verdade o dado aproximado correto é 9%. As pessoas, você até que tá bem. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso, mas não sabia qual era. Então você está indo atrás dos fatos, porque a maior parte das pessoas no dito, né, no primeiro mundo, às vezes acha que nós aqui no Brasil, a gente não tem água encanada, não tem shopping center, e muitas pessoas acham que no Oriente Médio, na África, na Ásia, em alguns países, as condições são piores do que na verdade são, porque nós temos uma tendência a ter essa separação. É um dos instintos que ele coloca no livro, o instinto de separação de ricos e pobres. Só que na verdade tem um mosaico, onde a coisa é muito mais complexa. Porque você tem hoje países ditos de primeiro mundo, como os Estados Unidos, com um problema sério de saúde pública, que são as pessoas que estão nas ruas, os dependentes de opioides. Tu tem países em desenvolvimento que nos últimos 20 anos saíram de uma situação de pobreza extrema, hoje já conseguem ter indicadores melhores. Então a gente, na verdade, acaba tendo uma visão, às vezes, distorcida em relação aos fatos. O Hans Rosling, que escreve esse livro com o filho e com a nora, o Ola Rosling e a Anna Rosling Kronlund, né, que é o nome dele sueco lá, e eles fundaram uma grande fundação chamada Gapminder Foundation, que tem a sede dela em Estocolmo, que continua a promover os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, buscar elementos de compreensão estatística para que a gente transforme aquilo que às vezes é um medo, um preconceito, em ações que são efetivas, que a gente consiga colocar os recursos realmente onde eles importam mais. Que daqui a pouco eu tenho lá recursos milionários para pesquisas para repelentes de tubarão e as pessoas estão morrendo por causa do mosquito. Estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, né? Mas acontece, acontece. As prioridades, né? Esses dias eu estava escutando alguma coisa sobre agora, acho que foi a Ásia que foi para a Lua, não? A Índia. E a pobreza extrema lá, né? E os caras botando dinheiro, diz que muito dinheiro para conhecer o lado escuro da Lua. A Índia entra nessa noção que a gente só associa ela à miséria extrema, mas é um país que
que tem alguns dos maiores bilionários, porque a Índia, por exemplo, grandes marcas de carro, por exemplo, hoje são de indianos. O primeiro-ministro, se não me engano, do Reino Unido, ele tem, eu não sei se é origem indiana ou paquistanesa, né, mas os dois países até a metade do século XX eram uma identidade só. Então a gente tem um processo gradual de mudança. Então o que o Hans Rosling congrega nesse livro Factfulness? Que nós temos que parar de reagir só a essa noção de medo imediatista, a gente tem que refletir mais sobre os dados. Às vezes eu sou neurótico, por exemplo, pegar um outro exemplo em relação aos meus filhos, numa questão envolvendo segurança deles, e outros eu não dou bola alguma, né? Então eu vou lá, vejo vídeos e fico me perguntando sobre a segurança de uma cadeirinha para o carro. Mas quando eu vou comprar o carro, eu vejo só pela propaganda. Eu não vejo os índices de segurança, o que o carro tem, ou eu vou escolher, vou investir mais num aspecto de conforto do que de segurança. Então são coisas que ele traz no livro. É outra comparação também, né? Às vezes quando acontece algum acidente de avião, né? O povo fica apavorado, mas o trânsito mata muito mais do que acidentes de aviões. Ele fala, inclusive, que a humanidade teve um grande progresso nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas a gente tem uma tendência a ter, porque ele fala do instinto de separação, fala também do instinto de negatividade. A gente nega muito o progresso silencioso, aquele que ocorre ao longo de décadas. Há 20, 25 anos, 29% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje são 9%. Nunca na história humana o ser humano esteve tão bem. E é um paradoxo, né? Porque nunca tivemos uma mídia tão forte para nos indicar o que também não vai bem. Então, por exemplo, em 1800 a expectativa média de vida era 30 anos. Hoje, a expectativa média de vida mundial, não estou falando do Brasil, a média do mundo, 72,6 anos. Em 2 séculos, nós saímos de 30 e fomos para 72. A gente mais do que dobrou. Se a gente conseguir essa façanha, talvez a gente esteja aqui num programa como esse, se é que existe, no futuro vai existir rádio, falando ainda sobre a gente lá com 140, 150 anos. Já imaginou, Rafa? Então a gente não tem essa perspectiva normalmente porque a gente tem esse instinto de achar que as coisas só pioram. E eu não estou falando do Brasil, não estou falando de Palmeiras, não estou falando do estado, estou falando do mundo, né? Também existe uma noção, ele coloca, né, que as boas notícias não são notícia. A mídia, ela tenta utilizar elementos dramáticos para chamar a nossa atenção. E o pessoal faz crítica no Brasil, mas não é só crítica. Você pode ir lá nas redes sociais da Difusora ou das outras rádios regionais ou jornais, os vídeos que tem mais visualização de acidente, de tragédia, de coisas que geram comoção, porque a mídia entende que eu preciso saltar, as pessoas não têm condições de se apropriar de toda a informação, então geralmente elas vão dar atenção para aquilo que tem um conteúdo mais dramático, e eles usam muito bem isso. Então hoje a técnica, né, das grandes redes de notícia é você botar várias pessoas em paralelo comentando. Você tem uma notícia do trânsito que você podia dar ali, não, você joga pro helicóptero, que dá um elemento dramático, né? Nós não temos, nós temos, né, o helicóptero aí, como é que é? O Difocop. O Difocop, né? Vamos chamar aqui da Avenida Independência, o Difocop dentro, o cara, estamos aqui na Avenida Independência, tem um acidente com morte, né? Então aí chama a atenção de todo mundo. Claro, é horrível e toda a vida é importante, não quer desmerecer a cobertura de um acidente e tal. Mas na medida que a gente olha só o pé e não o corpo inteiro, isso gera uma percepção. E hoje a gente tem vários indicadores positivos em relação à criminalidade no mundo, mortes por guerra, contaminações com doenças, uma série de coisas que nem sempre, ou muito provavelmente não vão gerar notícia. E ele diz isso. Infelizmente, né, notícias negativas são notícia. A notícia boa não é notícia. E a melhora gradual também, normalmente, não é notícia. Outro instinto que ele fala é o instinto da linha reta. Normalmente as pessoas olham o gráfico e acham que ele vai durar para sempre. Então pega o nascimento de bebês. Em 1950 foi 1 bilhão.
agora em torno de 2 bilhões. Aí tu imagina, não, o gráfico vai subir. Nós vamos explodir em termos demográficos. Mas ele acha que baixou ou continua? Não, aí quando você vai analisar as projeções do Banco Mundial, da ONU e tal, em 2100 nós vamos ter o mesmo número de bebês que temos agora. Então a linha reta, quem trabalha com ciências sociais sabe, não é uma garantia de que aquilo vai ocorrer para sempre. Porque o que acaba acontecendo? Há uma mudança constante na sociedade e ao longo da história, em alguns momentos você tem linhas retas, mas isso não é para sempre, é um absurdo achar que vai ser para sempre. Também, nós temos um instinto de medo, então é um paradoxo que ele traz e é aí que ele propõe a ideia do factfulness, que é a ideia da gente se concentrar nos fatos, racionalizar as coisas. E aí as pessoas vão criando fobias, vão criando uma série de coisas, né? Que é o paradoxo que eu tenho um mundo que jamais foi tão seguro, tão próspero, né? Se a gente pegar um recorte de 200 anos, mas nunca tivemos uma imprensa tão ativa, tão atenta, até uma decorrência desse processo. Eu tenho mais tecnologia, eu tenho mais gente preparada, eu tenho gente pronta, gente para debater as notícias, então eu vou analisar com muito mais detalhes. E não tem como a gente não se sensibilizar. Tem um terremoto do outro lado do mundo, tem uma criança nos escombros, Deus que me livre uma coisa dessa, né? A gente se sensibiliza na hora, tu já fica com a impressão que a tua casa vai cair. Só que tu vai pegar ao longo dos últimos 100 anos, o número de pessoas que morreram em decorrência de catástrofes naturais despencou. Os grandes incêndios em São Francisco, em Tóquio, na Índia, terremotos, eles matavam muito mais gente. As guerras matavam. Hoje a gente está acompanhando a triste guerra entre Ucrânia e Rússia e a gente fica com uma impressão negativa. Está morrendo muita gente, é assustador, mas se a gente pegar o recorte dos últimos 50 anos, não é nada, né? Então a gente, claro, tem que ficar preocupado, tem que ver que a paz ela é frágil, ela precisa ser mantida. A gente tem que fazer um processo frequente de reflexão sobre a história, mas a gente também tem que falar com os nossos avós, ver os indicadores para ver que as coisas nem sempre foram tão boas quanto são hoje, né? Bom, a gente também tem, e acho que é um dos principais pontos que ele traz, a ideia do instinto de medo. O nosso ser humano primitivo, ele precisava do medo. O medo não é uma coisa descartável, a gente já falou isso em outros programas. O medo, o sofrimento, são parte indissociável do ser humano. Agora, na medida em que eu fico analisando 24 horas por dia, eu tô lá trocando de canal, só canais de notícia que tem esse olhar pro pé e não pro corpo inteiro, e eu fico vendo roubo, morte, sequestro, isso vai mudar a forma como eu me relaciono com o mundo. Não adianta achar que não. Não sai mais de casa. Não adianta achar mais que não. E aí eu perco o meu foco. Às vezes eu vou achar que um pequeno assaltante, que é um caso grave que tem que ser combatido e tal, às vezes é mais grave do que um grande golpe financeiro. Eu tiro o olho, eu fico olhando a coisinha minúscula que dá mais medo e fico esquecendo da grande corporação lá que está dando desfalque de 50, 60 bilhões, que na ordem do dia precisaria de um exército daqueles batedor de carteira para nos tirar o dinheiro. Ou a grande figura do esporte que resolveu fazer uma marca de bitcoins, né? E deixou milhões de pessoas lesadas. Então isso é racionalizar, a gente analisar os fatores que mais deveriam nos chamar a atenção. Não sei se você sabia, né, que então tem uma série de indicadores que demonstram que os últimos 30, 50 anos a gente melhorou muito. Então a gente tem menos trabalho infantil, a gente tem menos fome no mundo, a gente tem menos gasolina com chumbo sendo usada no mundo, eu tenho menos países com pena de morte, eu tenho muito menos mortes por queda de avião. Hoje, alguns indicam que andar de bicicleta é mais perigoso do que andar de avião. Mas tem gente que tem pânico de avião, porque lembra dos filmes, lembra dos grandes programas sobre desastre aéreo. Hoje, se você for na TV a cabo, dependendo do programa,
do horário do dia, eu mudo de canal e tenho 3 canais falando sobre grandes desastres aéreos. E é horrível, é chocante, mas se eu analisar os fatos, eu tenho uma análise diferente. Tenho menos mortes infantis, eu menos infecções por HIV, e tem uma série de outros indicadores. E veja, não estou falando do município de Palmeira, nem estado, nem o Brasil. Estou falando de dados da ONU, do Banco Mundial, das grandes instituições de pesquisa do mundo. O mundo melhorou, só que nós temos uma lupa maior para ver as tragédias que ocorrem. Então, se a gente coloca em perspectiva, a gente começa a ver que nem tudo a gente precisa seguir aquela nossa noção de medo imediato, ou pelo menos a gente tem que usar o nosso medo racionalizado para aquilo que realmente é um fator de risco maior. E aí? O que tu acha disso tudo? O que tu tem muito medo, Rafa, que não é muito racional? Eu estava pensando agora aqui, eu gosto de, na questão da teledramaturgia, eu gosto de filme de suspense, né? Mas assim, não tem nenhum filme que me deixe com medo. Na vida, acho que o medo é da morte. Tem medo sim de tipo freira com hábito, não? Não, eu acho tá no cinema, legal, tá no cinema lá uma freira que Eu gosto de desafiar o medo, sabe? Pois tem criança que depois desse tipo de filme, porque tem adulto que não tem nada na cabeça e leva a criança a assistir filme que não é pensado para ela. Pois eu já ouvi falar de crianças que agora não vão nem na igreja, onde tem freira, sai correndo. Tem gente da freira aquela do filme, tu acredita nisso? Tem gente com fobia a palhaço também, né? Porque aí pegam as crianças, levam pra ver It, né? Mas eu acho que as chances de você ser atacado por um palhaço, elas talvez não vão dizer que são nulas, mas tem coisas mais preocupantes, né? Eu tinha mais medo também antigamente, quando a casa instalava, né? Mas depois descobri que são dilatações do... Isso é racionalizar, Rafa. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida pra gente ser mais feliz. A gente racionalizar as nossas fobias e os nossos medos. É que nem aquela pessoa que teve um relacionamento na vida e ela generalizou. Porque ele também traz aqui que a gente tem um instinto de generalização. Então a gente teve 2 relacionamentos na vida. A gente vê as piadas da internet que só falam mal de relacionamento. Bom, não vou nem procurar mais, porque não vai existir. Como a história das músicas que nós estávamos cantando, né? Você que nem o relacionamento dá certo e tem pessoas que levam isso. E Shakespeare já sabia disso, que o sangue, que a tragédia, e a gente falou no outro programa, né, que ele não inventou isso. Isso já vinha da tradição greco-romana, que a gente sabe que o nosso instinto de medo é um baita elemento para foco. Se eu fizer uma chamada para esse programa no YouTube, eu correndo, nadando numa piscina com um tubarão e aquela música imagina, né? Ia dar milhões de views, né? Mas como eu sou um reles professor, né? Tem que investir num aqui daqui uns eu não estou dias, interessado em eu tipo assim, eu vou pelas mudanças graduais. Todo educador tem que pensar assim, porque você não vai fazer conversões às tuas causas. Porque o educador, ele justamente não vai usar esses artifícios, a gente vai devagarinho. Mas eu acredito na mudança. Palmeira, por exemplo. A gente às vezes tem uma tendência a dizer, não, porque Palmeira isso, Palmeira aquilo. Palmeira mudou, Palmeira não é a mesma cidade que onde eu cheguei há 10, 12 anos atrás. Hoje mudou muita coisa. Né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem que ter a capacidade de analisar isso. E se você falar com os antigos, eles vão falar coisas que aconteciam aqui de dar medo, e aí assim, dá medo, de tiroteios da guerra. Completou 100 anos uma guerra que teve aqui na cidade. O última dos grandes confrontos do ciclo das revoluções gaúchas, né, que envolveu Palmeira, nós temos essa tendência. Então, ele também fala que a gente tem que ter cuidado com as generalizações. A maioria pode ser 51% ou 99%. Então eu tenho que sempre estar atento quando as pessoas usam essas categorias de generalização, quando usam estatística, porque às vezes as pessoas estão baseadas apenas nos seus preconceitos e as suas experiências, e aí fazem teses para dizer que o mundo inteiro é de um jeito ou do outro, como se fosse possível a gente ter uma coisa tão abrangente. E a mídia tem, né, ela tem essas qualidades, mas tem esse porém, né, que eles dão ênfase para a notícia. Eu brigo para assistir jornal.
Eu corro longe do jornal. Poucos têm uma cobertura de fatos, né? Ou uma análise da notícia mais reflexiva, mais ponderada. Ele também fala no instinto de destino, essa ideia de que as pessoas, nações, religiões, culturas são predeterminadas e muitas pessoas têm preconceito. Ah, porque o fulano é católico, o outro é protestante, o outro é árabe. Como se fosse possível você categorizar isso tudo. E não é assim. Como também é injusto quando vão para Portugal e daí fazem vídeos dizendo que Portugal tá assim. Ou os portugueses fazendo vídeo falando dos brasileiros. Como se fosse possível botar milhões de pessoas numa caixinha só, né? E às vezes o que vai sair ali naquele vídeo é um percentual normal de pessoas, às vezes que tem pouca paciência, que tem grande irritabilidade, ou tá passando por um problema difícil. Aí você pega e bota na caixinha a mulher com 40 anos, o homem com... Então a gente tem essa tendência. E a gente vai continuar tendo, ele destaca isso, a gente faz essas simplificações no dia a dia, mas a gente tem que fazer o esforço para racionalizar. Ele fala também do instinto de perspectiva única, né, que é essa ideia de que a gente sempre vai na caixa de ferramentas e quer pegar só o martelo, ou tirar foto, só olha a foto do pé. A realidade é muito mais complexa do que a gente normalmente analisa. Eu analiso a política, analiso só as coisas ruins. Não tem coisa boa que o Brasil avançou. Tem muitas coisas boas, e em todos os partidos, em todas as ideologias, tem bom e tem ruim. Mas para nós, no mundo, faz mais sentido a gente separar. A gente se sente mais autorizado, porque o mundo complexo nos gera mais medo do que o mundo simples que nos conforta dentro da nossa perspectiva única. Então ele fala assim, a gente tem que ponderar, né? Ponderar a nossa capacidade de chegar a conclusões e fazer reflexões sobre aquilo que a gente está, assim, muito claro. Também fala do instinto de culpar, temos essa tentativa sempre de achar vilões ou de achar heróis. Simplesmente está chegando aqui nos estúdios o seu Vicente e o seu Oliver, meus filhos, que vão completar 4 anos. Já? Agora em setembro. Tudo bem, filhinho? Como é que você está? E, para terminar, o instinto de urgência, que é essa ideia de que tudo é para ontem. Então, muita atenção naquelas pessoas que tem a bola de cristal e sempre tem um cautela para aqueles que propõem ações drásticas diante de perigos que são iminentes, porque isso geralmente nos aciona. E é aí que eles nos ganham, porque é aí que eles vão fazer brotar o nosso medo e a nossa tentativa de encontrar soluções para ontem. Então, recomendação da semana, Factfulness, eu acho que é um livro terapêutico, além de tudo, que propõe que a gente racionalize esses que são os nossos 10 instintos. Instinto de separação, de negatividade, de linha reta, de medo, em tamanho, que eu não tinha falado, que a gente analisa os números separados às vezes, de generalização, destino, de perspectiva única, de culpar e de urgência. Recomendo a leitura e desejo a todos um excelente final de semana e que uma boa leitura como essa possa trazer mais paz de espírito a você que está sempre estressado com o mundo e que não vê saída para nada, mesmo vivendo um período histórico de maior conforto, maior longevidade e maior saúde da história humana. Na dúvida, fale com os vovós e saiba como era.